A chuva caía torrencial sobre as ruas estreitas de Guimarães quando André estacionou o carro alugado em frente à casa antiga da família. Ele olhou para Tiago ao seu lado e apertou a mão dele com força, sentindo o coração acelerar como nunca. Mal abriram a porta do veículo, o pai Manuel apareceu no alpendre com o rosto vermelho de fúria e gritou: "Sai imediatamente desta casa, seu bem pervertido, e nunca mais apareças aqui." A mãe Teresa chorava atrás dele enquanto os vizinhos começavam a espreitar pelas janelas e o murmúrio espalhava-se pela vizinhança como fogo em palha seca. André sentiu as pernas tremerem, mas manteve-se firme, recordando o dia 5 anos antes, quando tudo tinha desmoronado. Naquela noite de verão, o irmão Miguel tinha revelado o segredo ao pai depois de uma discussão por causa de dinheiro da herança, e Manuel não hesitou em o expulsar com um tapa na cara e uma mala atirada à rua. André tinha apenas 23 anos e caminhou sozinho até à estação de comboio com as lágrimas misturadas à chuva, sem saber para onde ir. Em Lisboa a vida foi dura, dormia em albergues e trabalhava em cafés enquanto lutava contra a solidão e a vergonha que o pai lhe tinha incutido. Mas encontrou forças numa pequena galeria de arte onde começou a desenhar e aos poucos construiu uma carreira como designer gráfico. Tiago apareceu na sua vida como uma luz num túnel escuro, um arquiteto calmo e paciente que o ajudou a acreditar que merecia amor. Agora André regressava porque a mãe estava doente com cancro e uma carta dela pedindo para o ver tinha chegado como um soco no estômago. Ele não queria voltar, mas o amor pela mãe e a necessidade de fechar feridas eram mais fortes que o medo. Os vizinhos olhavam boquiabertos, alguns com pena, outros com desprezo, e uma senhora idosa murmurou alto: "O filho do Manuel voltou, e ainda por cima com outro homem." Manuel bateu com a porta na cara deles, mas Teresa saiu correndo e abraçou André aos soluços: "Meu filho, perdoa o teu pai, ele não sabe o que diz." André sentiu o peito apertado com memórias de infância, quando o pai o levava à igreja e lhe ensinava que ser diferente era pecado. Tiago ficou ao lado em silêncio, oferecendo apoio sem palavras. A noite caiu e a chuva parou, mas o ar estava carregado de tensão. André e Tiago hospedaram-se num hotel próximo e ele passou horas acordado, revivendo cada momento de rejeição. No dia seguinte a vizinhança inteira falava do regresso e o telefone de Manuel não parava de tocar com conselhos de padres e amigos conservadores. André decidiu visitar a mãe no hospital apesar dos protestos do pai. Ao entrar no quarto viu Teresa fraca na cama e o coração partiu-se novamente. Ela pediu perdão por não ter defendido o filho e André chorou com ela, prometendo que ficaria até ela melhorar. Mas Manuel apareceu à porta e ordenou que saísse. A discussão subiu de tom e André confrontou o pai pela primeira vez, dizendo que não escolhera ser gay e que o amor por Tiago era verdadeiro. Os enfermeiros tiveram de intervir e a notícia espalhou-se pelo hospital. André saiu dali com a cabeça a rodar, questionando se o regresso valera a pena ou se apenas reabriria velhas feridas. Tiago abraçou-o no corredor e disse: "Vamos enfrentar isto juntos." A vizinhança preparava-se para mais drama e André sentiu que o pior ainda estava para vir. Ele caminhou pelas ruas onde crescera, recordando jogos de futebol com os amigos que agora o evitavam. Uma antiga namorada de escola aproximou-se e perguntou se era verdade o que diziam. André confirmou e viu o choque nos olhos dela. A noite trouxe mais chuva e ele deitou-se ao lado de Tiago no hotel, pensando nas escolhas que o tinham levado ali. O preço da verdade era alto, mas esconder-se tinha sido ainda pior. A mãe ligou tarde da noite pedindo que voltasse no dia seguinte e André prometeu que sim. Mas o pai enviou uma mensagem ameaçadora dizendo que se ele voltasse com aquele homem destruiria a família. André apagou a mensagem, mas as palavras queimaram-lhe a alma. Tiago dormia tranquilo e André invejou aquela paz. Ele levantou-se e olhou pela janela para as luzes da cidade, perguntando-se quanto tempo conseguiria aguentar antes de explodir. A vizinhança dormia, mas os segredos acordavam e o regresso de André já mudara tudo. Pela manhã ele acordou decidido a lutar não só pela mãe mas por si próprio. O caminho seria longo, mas ele não recuaria mais. Palavras aproximadas 1020. O sol da manhã entrava pelas cortinas do hotel quando André se levantou e preparou o café para Tiago. Eles conversaram sobre o plano do dia: visitar a mãe e evitar o pai o máximo possível. Tiago sugeriu que fossem juntos para mostrar união, mas André recusou com medo de piorar as coisas. Ao chegar ao hospital encontrou a mãe mais fraca, mas com um sorriso ao vê-lo. Teresa contou como Miguel tinha mentido ao pai, dizendo que André andava com homens desde os 16 anos apenas para ficar com a parte maior da herança da fábrica. André sentiu raiva crescer dentro de si, mas controlou-se para não perturbar a mãe. Ela pediu que perdoasse o irmão e o pai, mas André respondeu que o perdão não se dava assim tão fácil depois de anos de dor.
Enquanto isso, na vizinhança, os rumores cresciam e um grupo de antigos amigos de André reuniu-se no café local para discutir o caso. Um deles disse que era uma vergonha para a família e outro defendeu que cada um vive a sua vida. A divisão instalou-se e as famílias começaram a tomar lados. André saiu do hospital e decidiu passar pela casa para falar com o pai a sós. Manuel abriu a porta, mas não o deixou entrar e os dois discutiram na rua com vozes elevadas. O pai acusou André de destruir a reputação da família e André respondeu que o verdadeiro destruidor era o preconceito. Vizinhos saíram para assistir como num espetáculo e André sentiu-se exposto novamente. Tiago esperava no carro e viu tudo de longe com o coração apertado. Depois da discussão, André caminhou sozinho até ao rio e sentou-se na margem recordando a infância feliz antes de tudo mudar. Ele questionava as suas decisões de voltar e o preço que Tiago pagava por o apoiar. Tiago juntou-se a ele e os dois conversaram longamente sobre o futuro e se valia a pena ficar em Guimarães. André admitiu que o amor pela mãe o prendia, mas o ódio do pai o afastava. Nessa tarde, Miguel apareceu no hotel para confrontar o irmão. A discussão foi dura e Miguel confessou que tinha revelado o segredo por ciúmes e medo de perder a herança. André sentiu-se traído pelo próprio sangue e expulsou o irmão do quarto. Tiago tentou acalmar a situação, mas André estava destroçado. A noite trouxe uma chamada da mãe pedindo que André fosse a uma missa pela sua saúde e ele aceitou contra a vontade. Na igreja, o padre olhou para ele com desaprovação e alguns fiéis murmuraram. André saiu antes do fim e encontrou Tiago à espera na praça. Eles caminharam de mãos dadas pela primeira vez em público na cidade e alguns olhares hostis seguiram-nos. André sentiu o peso da sociedade, mas também uma força nova. No dia seguinte, a saúde da mãe piorou e André passou a noite no hospital ao lado dela. Teresa contou histórias da infância de André e pediu que ele tentasse perdoar o pai por ela. André prometeu tentar, mas no fundo sabia que o caminho era mais complicado. Miguel enviou uma mensagem pedindo perdão, mas André ignorou. A vizinhança continuava a falar e uma petição informal circulava para que a família se afastasse de André. Tiago sugeriu que voltassem a Lisboa, mas André recusou, dizendo que precisava de enfrentar os demónios. Eles decidiram ficar mais uma semana e André começou a visitar velhos lugares para processar as emoções. Encontrou uma antiga professora que o abraçou e disse que orgulhava-se dele por ser autêntico. Aquela palavra deu-lhe esperança. Mas o pai continuava a recusar qualquer contacto e enviava mensagens através da mãe. André sentiu a raiva transformar-se em tristeza e questionou se algum dia a família o aceitaria. Tiago foi o seu apoio constante e os dois partilharam momentos de intimidade emocional que fortaleceram o laço. A tensão na vizinhança aumentava e André preparava-se para o próximo confronto. Ele sabia que o regresso não seria fácil, mas estava disposto a pagar o preço pela verdade. A mãe melhorou ligeiramente e pediu que toda a família se reunisse, mas Manuel recusou. André sentiu que o momento decisivo se aproximava. Ele passou a noite acordado planeando as palavras que diria se o pai aparecesse. Tiago dormia e André olhou para ele com gratidão, pensando que o amor verdadeiro existia apesar de tudo. O dia seguinte traria mais revelações e ele estava pronto. A manhã seguinte começou com uma chamada urgente do hospital. A mãe de André tinha piorado durante a noite e ele correu para lá com Tiago. No quarto, Teresa estava consciente mas fraca e pediu para falar a sós com o filho. Ela revelou que sabia do segredo há anos, mas tinha medo de confrontar o marido. André chorou ao ouvir aquilo e sentiu uma mistura de alívio e dor. Tiago esperava no corredor e quando André saiu abraçaram-se longamente. Miguel apareceu no hospital e tentou falar com André, mas este recusou, dizendo que a traição era imperdoável. O irmão insistiu que tinha mudado e que o pai também sofria em silêncio. André duvidou, mas concordou em ouvir. A conversa aconteceu na cantina do hospital e Miguel confessou que o ciúme tinha cegado e que agora via o erro. André sentiu o coração amolecer, mas manteve a guarda alta. Enquanto isso, na vizinhança, um grupo de moradores organizou uma reunião informal para discutir o caso e alguns defendiam que a família devia expulsar André novamente. Outros diziam que o tempo tinha mudado as coisas. A divisão era clara e as famílias evitavam-se nas ruas. André decidiu caminhar pela cidade com Tiago e eles pararam num café onde um antigo colega o reconheceu. O homem foi hostil e disse que gente como André não pertencia ali. Tiago defendeu e a discussão quase descambou para confronto físico. André puxou Tiago para fora e os dois voltaram ao hotel em silêncio.
Lá André explodiu em lágrimas questionando se o seu amor valia tanto sofrimento. Tiago consolou-o dizendo que o preconceito era deles, não deles. Nessa tarde o pai Manuel apareceu inesperadamente no hotel e exigiu falar com André a sós. Tiago saiu do quarto e os dois homens enfrentaram-se. Manuel acusou o filho de egoísmo e André respondeu que o egoísmo era do pai por rejeitar o próprio sangue. A conversa durou horas e pela primeira vez Manuel admitiu que tinha medo do que os vizinhos diriam. André viu uma brecha e falou do seu sucesso em Lisboa e do amor por Tiago. O pai não respondeu, mas não saiu batendo a porta. André sentiu que algo mudara. A mãe ligou pedindo que perdoasse e André prometeu pensar. A noite trouxe uma tempestade e André e Tiago ficaram acordados conversando sobre o futuro. Eles decidiram que se a mãe melhorasse voltariam a Lisboa juntos. Mas André ainda tinha contas a acertar com o irmão. No dia seguinte Miguel convidou André para uma conversa no parque da cidade. Lá o irmão mostrou cartas antigas da mãe defendendo André em segredo. André ficou emocionado e os dois choraram juntos. O perdão começou a nascer, mas a ferida ainda sangrava. A vizinhança observava tudo e os rumores acalmaram ligeiramente. André sentiu uma paz interior pela primeira vez em anos. Tiago propôs um passeio romântico ao rio e os dois caminharam de mãos dadas ignorando os olhares. André percebeu que o amor os fortalecia contra o mundo. Mas o pai enviou uma mensagem dizendo que nunca aceitaria e André sentiu a dor voltar. Ele questionou as suas escolhas e o preço que pagava. A mãe melhorou e pediu uma reunião familiar. André aceitou com medo. O encontro aconteceu em casa e a tensão era palpável. Manuel permaneceu calado, mas ouviu. André falou do seu caminho e do amor por Tiago. O silêncio foi pesado, mas a mãe sorriu. André saiu dali com esperança, mas sabia que o caminho era longo. A vizinhança começou a mudar lentamente e alguns vizinhos cumprimentaram André na rua. Ele sentiu que o regresso valera a pena apesar de tudo. Tiago e ele partilharam um momento de intimidade emocional e André soube que estava no lugar certo. O drama continuava, mas a força interior crescia. O dia da reunião familiar chegou e a casa encheu-se de tensão. Manuel sentou-se à cabeceira da mesa sem olhar para André. Teresa segurava a mão do filho e Miguel tentava mediar. André começou a falar do dia em que foi expulso e do sofrimento que se seguiu. O pai interrompeu dizendo que a Bíblia condenava aquilo, mas André respondeu com calma que o amor não era pecado. A discussão subiu e Manuel levantou-se batendo na mesa. Miguel revelou então que tinha mentido sobre a herança e pediu perdão publicamente. Manuel ficou em choque e pela primeira vez questionou as suas crenças. André viu o pai vacilar e sentiu compaixão. Teresa chorou de alívio e a conversa continuou até à noite. Manuel não perdoou completamente, mas aceitou que André ficasse na cidade enquanto a mãe precisasse. André saiu da casa com o peito mais leve, mas sabia que o verdadeiro trabalho viria depois. Na vizinhança a notícia espalhou-se e alguns mudaram de atitude. Mas outros continuaram hostis e André enfrentou um confronto no supermercado com um antigo amigo que o insultou. Tiago interveio e os dois saíram de cabeça erguida. André questionou se o preconceito algum dia acabaria. Eles decidiram organizar um pequeno jantar em casa da mãe para mostrar normalidade. Miguel ajudou e o pai apareceu relutantemente. A noite foi tensa, mas sem explosões. André falou do seu trabalho em Lisboa e Tiago mostrou fotos de projetos. Manuel ouviu em silêncio. Depois do jantar, André e Tiago caminharam até ao rio e partilharam um momento de paz. André confessou que o regresso o tinha mudado e Tiago disse que estava orgulhoso. Mas no dia seguinte uma carta anónima chegou ao hotel ameaçando Tiago se não fosse embora. André ficou furioso e decidiu investigar. Descobriu que vinha de um vizinho conservador. Ele confrontou o homem e a conversa terminou com o vizinho a pedir desculpas envergonhado. A vizinhança observava e a opinião pública começava a virar. A mãe melhorou o suficiente para voltar para casa e André ajudou na mudança. Manuel agradeceu secamente, mas foi um começo. André sentiu que as feridas cicatrizavam lentamente. Tiago propôs que ficassem mais tempo e André aceitou. Eles passearam pela cidade e André mostrou lugares da infância. Um grupo de jovens aproximou-se e perguntou sobre a vida em Lisboa. André respondeu com honestidade e viu curiosidade nos olhos deles. O preconceito diminuía.
Mas Miguel confessou outra traição menor e André perdoou completamente. O irmão chorou e os dois abraçaram-se. O pai viu de longe e não interferiu. André sentiu que a família se reconstruía aos poucos. A tensão diminuía, mas André sabia que o preço tinha sido alto. Ele questionou se valer a pena, mas olhando para Tiago soube que sim. O drama atingia o pico e as escolhas definiram-se. André decidiu ficar até a mãe estar estável e depois voltar a Lisboa com Tiago. A vizinhança despediu-se com mistos sentimentos. André sentiu-se livre. Os dias finais em Guimarães foram de reflexão profunda. André passou tempo com a mãe falando do passado e do futuro. Teresa pediu que ele visitasse o pai na fábrica e André aceitou. Lá Manuel mostrou-lhe a máquina que operava há 30 anos e pela primeira vez falou do seu próprio pai que o tinha educado com mão de ferro. André compreendeu as raízes do preconceito e sentiu compaixão. Os dois não se abraçaram, mas apertaram as mãos. Miguel organizou um almoço familiar e a atmosfera foi mais leve. André e Tiago contaram planos de casamento em Lisboa e o pai não protestou. A vizinhança organizou uma pequena festa de despedida e alguns vizinhos pediram desculpas. André sentiu o círculo fechar-se. No último dia ele e Tiago caminharam até ao Rio Douro ao pôr do sol. Eles abraçaram-se ternamente e André sussurrou que o amor tinha vencido. Tiago sorriu e beijou-o com carinho. Aquele momento de felicidade pura compensou todos os sacrifícios. André olhou para o horizonte e soube que estava em paz consigo mesmo. A viagem de regresso a Lisboa foi tranquila e André sentiu-se renascido. Ele continuou o trabalho como designer e Tiago avançou na carreira. A mãe ligava regularmente e o pai enviava mensagens curtas mas positivas. Miguel visitou-os em Lisboa e a família reconstruiu-se. André aprendeu que o perdão não apagava o passado mas permitia um futuro. A vizinhança de Guimarães mudou lentamente e histórias como a dele inspiraram outros. André escreveu um diário sobre a jornada e decidiu partilhá-lo anonimamente para ajudar outros. O preço das escolhas foi alto, mas a recompensa foi a liberdade. Ele olhou para Tiago todas as noites e agradeceu ao universo. A vida continuou com altos e baixos, mas o amor permaneceu. André soube que o regresso não tinha sido em vão. O drama terminou, mas as lições ficaram. Agora ele vivia autenticamente e isso era a maior vitória. A vizinhança que um dia o rejeitara agora respeitava-o de longe. André fechou o capítulo com gratidão. Será que o sangue familiar é sempre mais forte que o respeito próprio, ou o amor verdadeiro supera todo o preconceito? Verdadeiro ou falso?